Olá, boa noite, queridos telespectadores. Mais uma vez aqui estamos com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. E eu quero começar esse programa citando uma frase de um indivíduo muito importante, que eu gosto muito, eu amo bastante, é o seguinte: você sabia que o ser humano nasceu para voar? Sabia? Não sabia? Pois bem, passarinho voa de ser enxerido, de ser metido a besta, certo? Então, fica avisando, quando o passarinho quiser voar, você avisa, isso aí é comigo, tá? Você ande a pé, por favor. Vamos falar hoje sobre formação de pilotos. Você olha, mas o que tem com isso? Você vai entender muita coisa. Você que viaja de avião, não sabe exatamente como eles foram preparados. Fica aí, não saia daí. Você vai gostar do magnífico programa que vamos fazer hoje com você. Volto já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, retornamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Aqui estou com o comandante Leandro Lopardi, ele que é bacharel especialista em Ciências Aeronáuticas, PLA, INVA, examinador da ANAC. Essa semana ele avaliou um dos caras mais importantes do mundo, o autor dessa frase, inclusive, que sou eu mesmo, não sou eu, né? PLA, INVA, examinador, presidente do Aeroclube de Juiz de Fora, um dos maiores formadores, ele particularmente, é um dos maiores formadores de piloto de avião. Lopardi, muito bem-vindo, boa noite para você. Obrigado, boa noite. E com eles, exatamente, Jennifer Aires, não tem nada a ver, ela não é argentina, não veio de Buenos Aires, Jennifer Aires, também é bacharel em Ciências Aeronáuticas, ela é INVA, INVA, você vai saber já já o que se trata. É coordenadora de operações do Aeroclube de Juiz de Fora, está conosco também. Boa noite, boa noite. Jennifer. Obrigado por ter vindo. Vamos falar aqui sobre formação. Tem muita coisa que você não sabe, como é que se forma, como se prepara. Não é como tirar carteira de motorista, não, tá? A coisa é muito interessante. Eu vou começar com Leandro Lopardi. Nome de italiano, ele é franco, quase italiano, ítalo-brasiliano, diríamos assim. Onde é feita a formação de pilotos civis, Lopardi? Então, a formação de pilotos civis, geralmente você vai ter duas vertentes aí, ou escolas preparatórias para pilotos civis, ou aeroclubes que foram os primórdios aí da formação civil, que foram fundados lá atrás, na época de Getúlio Vargas, com ideia de Assis Chateaubriand, para fomentar essa mão de obra que lá em 1906, 1907, quando começou aí os voos de Santos Dumont, inventou-se a máquina e não tinha essa mão de obra, né? Então houve um programa de desenvolvimento para que se fomentasse, foi aí que também nasceu a aeronáutica, nesse período aí, não tenho datas exatas, tudo isso, mas o programa, a ideia principal era essa, fomentar a mão de obra para uma formação reserva de pilotos da aviação civil e militar. Que aumentou enormemente, né? Sim, aí foram fundados aeroclubes no Brasil inteiro, doados aeronaves, feitos subsídios, isso aí durou muito tempo durante o Ministério da Aeronáutica, o Departamento de Aviação Civil. A última leva de doação de aeronaves feita pelo governo para as escolas, para os aeroclubes, foi quando um governo desse qualquer aí doou o Sarney. Aeroboeiro, né? Que é avião magnífico, né? É um troço que o argentino fez que até voa, né? Até voa, Treinou muita gente, ensinou muita gente e continua voando até hoje. E matou muita gente também. Matou muita gente. Lopardi, você falou exatamente em aviação, no geral, há uma diferença entre aviador e piloto. Na prática é tudo uma coisa só, né? Mas na Força Aérea, a preparação, que o aluno sai da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é em Barbacena, vai para a Academia da Força Aérea, faz 4 anos de formação. Alguns deles até voam com você, por necessidade de acumular hora, pegar mais habilidade, porque há uma restrição danada. Entender a fisiologia do voo. Mas eles vão lá para Pirassununga, saem de lá aspirantes oficiais e aviadores. E eles vão até tenente brigadeiro, podem ir até tenente brigadeiro do ar, como pilotos militares. O aviador militar tanto pilota aeronaves de transporte quanto aeronaves de reabastecimento e de guerra. E quando eles saem de lá, podem também adaptar o seu brevet para aviador civil e continuar sendo piloto, e muitos deles, né? Até, inclusive, alguns avaliadores da ANAC eram ou ainda são oficiais. Eu fui avaliado por oficiais aviadores. Aviadores, Pois bem, então, quando você ouviu falar, fulano é aviador, normalmente é um oficial da Força Aérea. É piloto e pode ser civil
Aliás, deve ser civil. A escola primal, principal escola de formação de aviadores, de pilotos, no caso, é o Aeroclube, certo? Durante muitos anos, assim, tenho por mim que até 2000 existiam basicamente os aeroclubes, que eram subsidiados, tinham os aerobueiros, tinham paulistinhas. O que acontece? Tudo isso que o senhor falou em relação ao treinamento militar, quando essas aeronaves entravam em desuso, geralmente elas eram doadas para os aeroclubes para a formação de mão de obra civil e reserva da aeronáutica, entendeu? Certo. Então, tinha esse, vamos dizer, um convênio esse aí, convênio, um acordo de cavalheiros aí. Depois de 2000, o mercado começou a abrir tudo isso, o DAC foi possibilitando a abertura de empresas com fins de formar pilotos. E aí começaram a aparecer as escolas de aviação civil. Mas eu acho que ainda hoje prevalece em maioria... Em maioria hoje ainda são aeroclubes, mas como houve uma mudança de legislação, deixou-se de existir o Ministério da Aeronáutica, deixou-se de ter subsídios para aeroclubes, para outras, em si, acabou-se estourando mais escolas, mais lucrativas, além de que o aeroclube ele tinha aquele negócio de gestão, presidência, eleição, e isso causava um incômodo muito grande. É um engessamento feito pela própria ANAC, né? Pelo próprio DAC, né? Na época era DAC, né? Na época que eu servi, estava na Força Aérea, o Departamento de Aviação Civil. Ali eu saí da FAB e eu estava no DAC. Ali no Samsung, logo depois pegou fogo. Acho que até a minha história foi junto naquele incêndio, né? Pois bem, então existem escolas que não são aeroclubes. Tem a mesma finalidade, mas não a mesma constituição. E nem o mesmo engessamento da parte burocrática. Isso. A parte de princípios de legalidade, de prazo, de data, de exigência, é rigorosamente a mesma. A formação de pilotos por etapas, vamos dizer, não é uma coisa de comércio. PP, o que é PP, Jennifer? Vamos falar um pouquinho do que? O pessoal está querendo ouvir a sua voz, só está contemplando a sua imagem, mas não sabe. O que é um PP? O piloto privado, ele é o curso inicial, né, para quem quer seguir ali com as suas carreiras, com seus estudos na aviação. O piloto privado, ele é para quem quer realizar os voos somente para si e não para trabalhar na área, né? Ele é constituído basicamente em torno de 40 horas hoje em dia e acompanha de voo solo, voos de avaliação e por final, o voo de cheque, né? Para quem quer daí trabalhar na área e seguir carreira, aí deve partir após o piloto privado, partir para o piloto comercial e aí então seguir com o treinamento. Aqui vamos falar um pouquinho. Você deixou de falar o negócio do banho de óleo, né? Sim, banho de óleo. O que é o banho de óleo? O banho de óleo é o famoso batismo quando a gente tem o voo solo, né? O voo solo é a primeira vez que o aluno entra no avião e faz o circuito, né? Realiza um voo sem um instrutor ao lado, né? Então é um momento bem importante, tanto para o instrutor quanto para o aluno também. Então isso gera um batismo, uma comemoração, uma homenagem ali também para o instrutor e para o aluno. Certo. Interessante, quando eu fiz isso eu não tive banho de óleo, eu acho que não tinha óleo, né? E o óleo nem atrapalha muito. Porque hoje ficou o nome banho de óleo, mas a gente não pode mais usar o óleo para o banho efetivo na pessoa. Mas é um momento joga uma água. Né? Mas tem um churrasco, né? Tem um churrasco. Né? Churrasco nós fizemos. O churrasco nós fizemos, a linguiça que eu levei comer e metade antes. Etc, né? Pois bem, as exigências da ANAC, no crescimento, para sair de PP, para depois PC, INVA não é uma obrigação, só o pessoal faz INVA normalmente. É uma habilitação. Para habilitação e para fazer fora de voo também, isso é fundamental para poder galgar. É isso que eu quero que você fale agora. As exigências da ANAC, o tempo de prova, começando. Vamos lá, para você, o Brasil você tem 3 licenças, com várias habilitações que você pode incluir nessas licenças. É a que a Jennifer falou, que é de piloto privado, e todas as 3 licenças têm a mesma prerrogativa.
Eu posso ser um piloto privado e voar um 737, desde que ele seja meu. Seja meu, né? Eu não posso estou ser pensando num 707. para Estou pensando num 707. Né? Mas para quem quer a carreira ser remunerado, trabalhar como piloto, como aviador, desse jeito ele tem que dar andamento ao curso. Então ele precisa fazer da parte comercial. Então ele vai fazer um treinamento aí até umas 150 horas mínimas exigidas pela ANAC. Então assim, treinamento aí vai variar de aeronaves, vai variar tipo de treinamento, vai variar tipo de voo, tem uma equação aí para ser resolvida, desempenho, tudo isso. Feito isso, habilitado o piloto comercial, ele está apto ao mercado de trabalho. Mas é o mesmo caso do advogado, engenheiro, arquiteto que acabou de se formar e falta a ele o quê? A experiência. E aí você tem que adquirir a experiência. E aí é onde entram as habilitações. Ele pode se fazer uma habilitação de piloto lançador de paraquedista, ele pode fazer uma habilitação de piloto rebocador de planador, ele pode fazer uma habilitação de INVA, que é de instrutor de voo. E aí ele começa geralmente a trabalhar na escola ou no aeroclube, onde ele formou, fazendo estágio ali, galgando essas horas de voo. E às Às vezes nem só pela hora de voo também, porque o piloto, o aviador também tem o intuito, né, de trabalhar na área, de dar instrução e ter a carreira de instrutor, né? Sim. Não é só uma questão de acumular horas, não é experiência, porque as companhias aéreas, em geral, não pegam ninguém com menos de 500 horas. Exatamente. Então, ele tem que criar ali uma experiência que você vai ter com essas habilitações. Estamos falando de aviação, agora fica atento, meu amigo, meu querido telespectador, o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Ele só perde para o elevador, também mas só que transporta na vertical, certo? É o segundo meio de transporte. Na prática, é o primeiro. Você diz, mas avião pequeno, avião grande. Fique sabendo, o avião pequeno é o mais seguro que existe. Porque quando cai, só morre duas pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta que às vezes você não sabe. Qual foi o último acidente que teve no Brasil em termos de aviação comercial? Qual foi? Qual foi? Não lembro. Da Latam? TAM 2007. 2007. Congonhas. Nós estamos há 13 anos. Há 13 anos sem acidente. Ok, sem voltamos acidente. já, não sai daí que está ficando muito bom. Volto já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com um segundo bloco de conhecimentos e assuntos relevantes. E vamos agora para as etapas. De certa forma, a gente já falou mais ou menos no assunto, etapa de profissionalização, exigências para chegar até um PLA, um fim de carreira, aposentado ou morto. Estou brincando, né? A PP, já falamos de PP, né, Jefferson? Agora, PC, enfim, como é que é a formação? Há um curso dentro da escola ou dentro do aeroclube que tem que ser feito, notas, etc. Vamos lá. É uma sequência, né? Para fazer o PC, que é o piloto comercial, você depende do PP, que é o piloto privado. Então, você vai dar sequência, você vai mudar, você vai refazer um novo curso teórico, com uma carga maior de informação, uma prova na ANAC, com uma carga maior de exigências, vai fazer um novo exame médico, com um novo modelo de classe, que os exames médicos são estabelecidos por classe, e esse exame médico ele vai ter um periódico menor de 1 ano de vencimento, até uma quantidade certa de idade, depois ele cai para 6 meses. 6 meses, menos tempo. E depois você vai voar aí, se eu não me engano, no nosso curso lá, 129 horas. E aí você voa quantidade de horas visuais em navegação, em comando, ou seja, você tem que aprender, sair de um lugar e chegar no outro, né? São 70 horas nesse formato. Depois você vai voar 25 horas de um treinamento de simulador, né? Para aprender o voo por instrumento, aquele que você não tem visibilidade nenhuma. E depois você vai voar mais 20 horas no avião, instrumento, replicando esse treinamento do simulador. E aí vai um voo de exame. E aí as classes que você pode escolher são classe monomotor, aqueles aviões só tem um motor, que é basicamente a gente vê aí na aviação geral, ou a classe de multimotores, que também tem na aviação geral. A gente vai ver aí motores com 2 hélices, por exemplo, um ATR tem 2 motores com 2 hélices. Ou os jatos, que tem 4, 5, 6, 7 motores, um Hércules, 3 motores de um lado, 3 motores do outro.
não lembro se é o Hércules ou o Não, Búfalo. Hércules são 2 de cada lado. Então eu não lembro qual que era, tinha 3 de um lado, 3 do outro, não me recordo. Mas aí você precisa da classe de multimotores, né? Saber operar vários motores. Mais de um. Partindo disso, você está apto ao mercado de trabalho, com a carga mínima de horário exigido hoje pela agência, pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Você vai arrumar emprego? Depende do mercado. Né? Aí é questão... Aí é mercado, aí é economia. Né? A aviação, ela segue muitos ciclos, né? Então, assim, a falsa impressão das pessoas é que tem que se preparar quando o ciclo está no alto. Não, tem que É o preparar quando inverso. tá no baixo. Tem que se preparar quando o ciclo está no baixo. Porque quando ela estiver ficando pronta, a aviação está retomando o ciclo. Então, quando ele ficar pronto, provavelmente ele vai ser absorvido. Em 2009, todos os instrutores do Aeroclube foram absorvidos. A gente não tinha instrutor para dar instrução. Entendeu? Isso aconteceu em 2013, em 2015 e depois houve uma baixa aí de 2017, 2018. 2019 deu uma alavancada e aí entrou 2020 com essa novidade que a gente teve aí mundial e aí caiu tudo de novo. Mas já está um prenúncio de crescimento, inclusive a própria ANAC está fazendo exigências e está obrigando as empresas a mudar a quantidade de pousos, né? Dos pilotos, dos comerciais, etc. Que antes eram 6 pousos, agora passaram para 3 em geral. É né? inimaginável o Brasil, do jeito que é, você falar assim, eu vou a Manaus, vou pegar um carro aqui e vou a Manaus. Você vai levar o quê? 7 dias? Né? De avião você já vai levar 4 horas. E num avião a jato, né? Tudo isso. Então, assim, para o tipo de país, né? Pela geografia de país que a gente tem, a país gente não tem continental. como a gente não ter uma aviação. O triste disso é que a gente tem muito pouca empresa. Se você for parar para pensar hoje, nós temos 5 regiões e 3 empresas. 3 empresas. É quase um monopólio. Exatamente. É quase um né? monopólio. Aí o que eles Então, fazem, o que eles querem. Exatamente. Então o mercado já foi aberto. Ano passado houve aprovação do investimento estrangeiro, capital estrangeiro investido em empresas aéreas brasileiras. Isso já estava acontecendo em empresas europeias, chinesas, interessadas em ingressar no mercado. O que estava se resolvendo aí era a questão de tripulação, porque a tripulação, ela, por lei, pelo CBA, ela tem que ser do país, ou o estrangeiro pode voar até um certo período. E se isso acontecer num boom muito rápido, né? Vai dar colapso de novo de forma Exatamente. Sempre há essa previsão de colapso, né? Mas é bem provável, rapaz, porque hoje nós estamos numa epidemia, mas isso aí tem calças curtas, isso não vai ficar a vida toda. Exatamente. E o Brasil está num processo de ensaio de crescimento, né, na parte de infraestrutura, sobretudo, muito grande, muito acelerada. Então, eu espero, dentro dos próximos 3 anos, o Brasil ter um boom nisso aí. Não faz sentido algum que há continentes mais pobres do que a América Latina, mais voados. A própria África é assim. A própria África. Claro que o pessoal lá voa DC-3 ainda, né? Sim. Tem DC-3 voando ali, é uma saudade do DC-3, rapaz. Puxa vida. É um avião clássico. Aquilo ali eu tenho uma saudade, só saudade. Voar, não quero saber não. Lombardi, o que é voar por instrumento? Explica isso pra gente. Então, voar por instrumento é aquela condição que você não tem contato visual com nenhum tipo de relevo, de terreno. Você voa orientado pelos instrumentos dentro da cabine. Você só tem contato quando bate, né? Mas aí os instrumentos estão ali para não deixar você bater. O avião te avisa tudo. O avião só falta te dar um tapa na cara. Fala assim, acorda, desgraçado. Burro, vai bater aí, entendeu? É o que eu costumo dizer hoje, os aviões mais novos, ele tem uma tecnologia embarcada tão grande que ele é a prova de burro, vamos dizer assim, entendeu? Não tem como errar. É a prova de PT? A prova de... PT é perda total, tá? Então, não fica assustado então, assim, com isso. É claro que se a pessoa que está sentada ali não tiver um bom treinamento, tiver um bom conhecimento, inserir o dado errado, o avião vai responder ao dado inserido. Então não adianta querer pôr a culpa no avião. Foi o que aconteceu com o Legacy com aquele Boeing. Pois entendeu? Você vê aquele voo da Varig 2 alguma coisa que pousou na Amazônia, porque o cara tinha que inserir
uma Proa 270 e ele seria seria uma Proa 027. Quer dizer, ele tinha que ir para oeste e ele foi para quase norte. Então... Teve que fugir do Brasil, né, o piloto. Né? Então, assim, há relatos assim, até de passageiros que, durante o próprio voo, brigaram com a tripulação, porque de tanto fazer aquele voo, ele sabia que o sol tinha que estar numa posição e quando passava, ele falava assim, ué, mas o sol está do outro lado. Como o sol era nessa posição, nesse horário que a gente passa aqui, o sol era para estar ali. E isso já causou problemas aí também de desorientação por causa de inserção de dados. O passageiro, eu acho que, pelo que eu me recordo da história, que o passageiro percebeu, tentou ainda avisar a comissária, eles não deram muito ouvidos, né? Infelizmente, foi bem... Eu fui o Brasil todo, né? Entre junho de 2000 e agosto, aliás, no junho de 96 e agosto de 2000, eu rodei o Brasil todo. Eu conheço, por cima, conheço tudo para onde eu estou indo, em função da posição do sol, etc, etc. Agora, quando estava em cima daquele algodão doce, você não sabe de nada, tem muita referência. Mas esses instrumentos aí, quais são os principais instrumentos que ditam essa orientação perfeita? Horizonte artificial, tem o climb, o altímetro, né? O velocímetro. Mas esses são os instrumentos clássicos do avião. Os instrumentos eles são divididos entre instrumentos de motores, instrumentos de navegação e o outro eu me esqueci ali, parte elétrica, tudo isso. Então, o que você tem de instrumento de motor, você vai ter as indicações de parâmetros. Isso se aplica a todo voo. Quando é um instrumento, você tem que estar em olho em tudo. Os instrumentos de navegação, que são os GPS, alguns aviões não vão ter GPS, então a gente voa balizado por antenas, né, que a gente chamava dos antigos NDBs e VORs. Então as pessoas acham às vezes que um avião decola de um aeroporto para o outro, e na verdade ele não faz isso. A gente tem as aerovias, que são as estradas que estão liberadas para você sobre as nossas cabeças aí, vamos dizer assim. E elas são balizadas por antenas ou por rotas GPS, que nada mais são do que pontos geográficos, que a gente estuda lá na geografia, lá no primeiro ano. Latitude e longitude. Entendeu? Então elas têm... E também, em função do voo, existe também a questão da altitude, né? Sim. Que se orienta em função do norte. A proa que você está indo vai indicar quais são as altitudes que você pode voar. Entendeu? Então, sempre com uma diferença mínima de 1.000 pés entre um avião e outro. 1.000 pés hoje são 300 e quanto? 330 metros. 330 metros de diferença. Então, se você pensa que há um risco de um avião vir e bater de cara com o outro, só se um dos dois estiverem errados, ou os dois. E é muito raro também esse cruzamento vertical, né? Isso ele tem o cruzamento, mas ele... Normalmente lateral. 99% é lateral. Bem lateral, né? Isso é interessante. Então, resta bem. E bimotorização, que é um processo de bimotorização. Preparação, claro, vai ter que voar com um avião de aeronave. Sim. Quais são os principais aviões usados para treinamento para bimotor? Na instrução? Na instrução, geralmente é utilizado o Seneca, né? O Seneca, né? Aí o treinamento, ele pode englobar a parte de FR ou não. Aí tem um treinamento ali com adaptações para o bimotor, para características do avião, né? E também manobras, tem procedimento IFR caso optar por voar IFR, tem treinamento de pane simulada também, que tu reduz o motor e tem que conseguir chegar até o pouso, realizar o pouso em segurança com apenas um motor. É um curso assim que tu pode acrescentar no teu piloto privado ou também no teu piloto comercial, né? Não então, necessariamente só no piloto comercial. Um PP pode voar multi. Pode voar multi, o PP também pode voar instrumento. Ele tem um requisito de experiência mínima para poder acrescentar essa habilitação. E um PP pode voar a turbina? Até qual limite? Pode voar qualquer tipo de avião. Desde que ele faça o treinamento necessário daquele avião. Né? Tem um ator famoso nos Estados Unidos que ele inclusive tinha um 707. John Travolta, né? Na verdade ele é PP, né? Ele é PP. Ele é PP e voava Boeing 707. Ele está voando mais porque aquele avião está invoável, né? Pela idade que ele tinha. Fica na garagem da casa dele ali. Ele devolveu, está lá na Austrália, devolveu, né? Mas ele é apaixonado por avião. Mas tem outros jatos, a casa dele tem uma pista de 3.000 metros, um poucos metros,
tem outras aeronaves, inclusive tem um trijato, etc. Sim. E é nosso colega, né? Ele é nosso colega, né? Claro que eu, por exemplo, sou mais bonito do que ele, né? Mas não fiz fama em filmes, mas estou fazendo na TV, né? Estamos chegando já. Daqui a pouco ele volta com o terceiro bloco. Não saia daí, porque isso é muito bom, tá? Um abraço. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Hoje falando sobre formação de aviadores, de pilotos. Lopardi, ouço falar, falando é PLA. PLA é o quê? PLA é, como eu estava falando, existem 3 licenças de piloto no Brasil. O piloto privado é uma licença, o piloto comercial é uma licença e o PLA é o piloto de linha aérea. Isso aí você vai adquirir com um mínimo de 1.500 horas de voo. Você vai conseguir isso em instrução? Não. Vai conseguir isso durante o processo da sua carreira. Mas pode conseguir instrução também. Não, é lógico. Ganhando experiência, vamos dizer assim. O meu PLA foi tirado dando instrução às pessoas, ensinando os outros. Cheguei a voar fora para algumas pessoas, trouxe aviões de fora para o Brasil, dos Estados Unidos para cá. Isso vai contando a hora de voo e você adquire a experiência mínima para tirar o PLA. Leva um tempo, né? Mas chega. Então essa é a última licença que a ANAC emite. E não só a ANAC, o próprio FAA também você tem o Private Pilot, depois o Commercial Pilot, depois o ATP, que eles chamam lá, Air Trap, lá, não lembro lá a sigla. São as 3 básicas. O que você inclui nessas licenças são as habilitações. Aí um PLA vai ter muito mais experiência, ele já vai ter voado aí talvez um A320, um Boeing 737, um 67, um 87, um 380. E aí ele vai acrescentando dentro da sua habilitação, dentro da sua licença, essas habilitações. Essas habilitações para as aeronaves, o grosso curso, são feitas normalmente para jato, por exemplo, em simulador. Em simulador. Porque ninguém vai sair treinando num Boeing 777, né? Não vai fazer geralmente isso. É feito tudo em simulador. A grana dele, toda a família vai na decolagem. Acabou. Tem chance, né? Tem que fazer. Ele vai adquirir a experiência nessa aeronave voando como copila ou copiloto, né? Até porque o simulador vai dar a ele condições que nunca vão acontecer nas aeronaves. Que até podem acontecer, Pode mas acontecer, é mínimo, mas... né? E no simulador... É muito mais completo, né? O simulador tu consegue treinar além do que tu poderia treinar no voo com o avião, né? Você nunca vai estolar um 777, por exemplo, né? Levar ele a um ponto que ele não tem mais sustentação para ficar voando. Isso você vai fazer no simulador. Pode fazer e sem risco de vida, vamos dizer assim. Normalmente somos que com certeza morrem, né? Vamos agora falar. Aeroclube de Juiz de Fora. Você é o presidente daquele aeroclube. Eu considero, você sabe, que é a maior escola, entre aspas, de formação de pilotos no Brasil. Porque não é uma escola, embora também seja. Ainda. Tá bom. Uma escola. Ele foi criado quando, Luan? A reunião de constituição dele foi 5 de março de 1938. Então tá 82 anos, né? 82. Mas consegue ser mais velho do que eu. Eu acho que eu sou um garoto. Pré-diluviano, né? Nasci antes de Noé. Pois bem. Quantas aeronaves ele possui hoje? Hoje a gente tem 18 voando e mais 4 sendo recuperadas. Né? É muito avião, né? Você tem lá, o mais antigo que você tem voando não, separado. O que acontece? O primeiro avião doado ao Aeroclube foi em 1940, foi um Potterfield, 1947, se eu não me engano. Então, a data foi por aí. E foi doado para Getúlio Vargas. Então foi o primeiro avião que a gente tem. Só existem 4 exemplares no mundo hoje desse avião. Esse avião está até cedido ao Museu da TAM, né? Ele é o único da América do Sul, tá? Ele já foi tombado como patrimônio histórico da Prefeitura de Juiz de Fora. Ele foi o primeiro avião do Aeroclube. Quer dizer, o Aeroclube foi fundado em 1938, efetivamente começou a voar em 1940. E depois vieram os outros, os PTs-19, os Paulistinhas, os PA-12, os PA-18, os PA-20, os Pipers, né? Os Pipers que PA. PA são geralmente Pipers. E essa frota do Aeroclube, ela já foi grande, pequena, ela foi variando como
O Paulistinha com o entrou tempo. em voo nessa época mesmo, 46, 47, por aí. O Paulistinha ele foi construído, concebido para treinar a Força Aérea. Mas parece que não deu muito certo no treinamento da Força Aérea e ele acabou sendo remanejado para a instrução civil, entendeu? E é o maior treinador de pilotos. Ainda hoje, não? Hoje não é mais, O mas maior, foi, de todos os pilotos treinados no Brasil hoje, te garanto que aí pelo menos 80% fizeram Tem em Paulistinha. voando ainda, né? Ainda tem bastante. Só lá no Aeroclube nós temos dois. Tem dois voando lá. E um para entrar mais na frota. Então ficariam 3. Serão 3 Paulistinha. O Paulistinha é um modelo Monomotor, monomotor, convencional. Né? Asa Asa alta, né? Leve, todo entelado, todo né? entelado. Quando você... O entelado é como se você tivesse construído aquela pipazinha de madeira, é uma pipa né? voadora com motor Exatamente. e 2 idiotas dentro. Avião raiz, avião raiz. Avião raiz. Mas é um avião muito seguro. É muito seguro. Ele é tão seguro que às vezes você quer pousar e ele não quer. Exatamente. Ele gosta de voar. Ele gosta de voar. Voa Você quer ir pro fácil. solo, ele diz, não. Ele voa com pouco motor, ele voa sem motor, ele tem uma razão de planeio excelente, ele é um muito bom treinador. Mas ele é um avião, se você for pegar a realidade de hoje, já um pouco obsoleto. Entendeu? Ele vai te dar... Vai pegar o básico da aviação. Exatamente. Ele vai te dar aquele coordenação motora de pé e mão, de estar esperto, de estar sempre ligado. Não tenha dúvida que com certeza. Eu mais dócil. Eu gosto mais do bueiro. Você gosta mais daquele 180, né? Dos dois. Solei o bueirinho, mas eu gosto do 180 também. No bueirinho também? Solei o bueirinho. Solou no bueirinho? Pois é. O bueiro, ele veio de 90 para frente, então ele começou a substituir o Paulistinha em muitas escolas, né? Porque ele entrou com mais de 100 unidades no Brasil aí. Pois é, mas então, só para trazê-lo da Argentina para cá, os dois caíram bastante. Caíram bastante. Não chegaram todos, não. Não chegaram todos aqui, não, né? Não. Lopagio, você tem o mais antigo voando lá hoje é o Paulistinha? Hoje o mais antigo que eu tenho é o Paulistinha. A gente vai estar acabando a reforma de um PA-18, que é um Piper PA-18, ele é 1957. É bem parecido com o Paulistinha, né? Bem parecido. Bem parecido. Tem algumas diferenças, o motor é mais potente, ele tem flap, ele é rebocador, por exemplo, ele tem mais potência. Você falou em rebocador? Rebocador é uma aeronave que reboca planadores, né? Os planadores absolutos. Porque tem planador também, moto planador. Tem um moto planador. Um planador que não tem motor. Que não tem motor. E o planador para adquirir sensibilidade. Tem companhia aérea americana que exige do seu piloto o voo, a habilitação em planador para adquirir sensibilidade. Razão de planeio. Em aviação, Lopagio, o que mais importa? É um avião ser novo, você vai ter aeronaves antigas voando com a mesma segurança, não tem nenhum problema, eu entendo, eu mesmo tenho um PA, eu tinha um PA 28, né, 180, né? O que mais importa é ser novo ou a manutenção? O avião, a gente não compra avião baseado muito em ano de avião, em sim em manutenção e histórico de manutenção desse avião. Tem avião 1970 que tem 4.000 horas de voo. Se você pegar 70 para 2020, são 50 anos, ele voa 4.000 horas. Quer dizer, é nada, basicamente. Quantas horas tem em 50 anos? Então, você mede e tem aviões muitos voados. E aí você pode fazer essa equação. O avião voou pouco, ele é bom ou ele é ruim? Se ele voou pouco, ele tem algum problema? Ele pode ser ruim? Ou ele está bem conservado? Ele foi de um dono só, passou em vários donos? Então tem várias equações que você tem que pegar esse avião, pôr numa oficina e ver a condição do avião. Mas você não compra o avião por ano, você compra o avião pelo histórico. A condição dele. Aí quando você me pergunta, o que é o melhor para instrução hoje? Um avião antigo ou um avião novo? O ideal seria você ter condições de criar uma curva de aprendizado para o aluno. Sair de um avião básico, quando ele entra, porque ele não tem conhecimento nenhum, e ir passando por, quando ele vai na sua formação de piloto privado, voando mais simples, entrar no comercial, aviões mais complexos,
para poder estar mais preparado para o mercado de trabalho. Mas, infelizmente, no Brasil, a cultura ainda não é essa, né? A cultura é aquela do eu quero mais barato. E nem sempre o mais barato é o melhor, né? Nunca, né? Nunca é. Então, o cara às vezes quer voar sempre o mesmo avião do início ao fim, porque o resultado lá no final é o mesmo. Mas a média desse resultado, entre a diferença de quem fez com uma curva de aprendizado, passando por um equipamento melhor, mais complexo, com melhor performance, mais próximo à realidade que o mercado exige. O ideal seria hoje, as escolas e aeroclubes, inserirem ali 2 ou 3 cirros, por exemplo. Que seria um avião, é um mono, sim. Tecnologia embarcada. A tecnologia dele é meio de um jato, praticamente. Né? Você não precisa ser nesse ponto, né? Porque é um investimento caro para uma troca de hora de voo que vai ficar impossível. Mas você tem condições hoje de comprar equipamentos e embarcar na aeronave, homologar na aeronave, que vão deixar elas com esses performances que a gente chama hoje de PBN, que é o Performance Based Navigation, que é a navegação baseada em performance. E aí é o que é o futuro da aviação. Hoje, antes a gente navegava, como eu disse anteriormente, por antenas. Essas antenas estão começando a ser desligadas e as rotas estão virando rotas GPS. Hoje a gente usa GPS no carro. Você quer ir daqui para lá, você vai estar lá. O cara vai te dar o GPS, vai te dar o caminho. O avião é a mesma coisa. Ele vai te dar os pontos, você vai traçar, eu quero desse ponto para esse ponto, desse ponto para esse ponto. É a rota que você segue. Eu conversava com um piloto um dia, usando o GPS caiu, quebrou, ele entrou em pânico. Eu já perdi GPS em voo. Entendeu? Eu já perdi GPS em voo. Só que o avião, ele é redundante. Tudo nele, quando é voo em instrumento, tudo nele é obrigado a ter 2. Então, se perde uma tela, tem que ter outra. Então, você nunca vai ficar ali desguarnecido. Mas o cara com um tablet no joelho só. Mas chega também. Ele chegou. Ele chegou vivo, inclusive, né? Eu também já cheguei por causa do tablet. Quantos INVAs, instrutores de voo, você tem lá hoje? Então, hoje a gente já chegou a ter muitos 25, uma base de 25 instrutores. Mas hoje a gente, como a pandemia pegou, a gente reduziu e reestruturou a forma principalmente de curso, né? De escala de marcação de voo, transformou isso em turmas fechadas. Certo. Então, hoje a gente tem um INVA por avião. Eu tenho 18 aviões, mas não estão voando os 18 aviões, porque no momento não tem demanda para isso. Nós estamos voando aí com 7 ou 8, então é o que a gente está lá hoje. 8 instrutores 6, 7 ou 8 instrutores aí em média. O que tem sido suficiente, né? Atende o pessoal dentro do período estabelecido. Daqui a pouco vamos voltar com o quarto bloco, vamos falar um pouco sobre as instalações do aeroclube, que são muito boas, né? E a capacidade de recepção de alunos do Brasil inteiro. Não só do Brasil, mas já vieram dos estrangeiros. Voltamos já para encerrar Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Não sai daí. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com o quarto e último bloco de Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Estamos falando sobre formação de aviadores e aeroclube, etc. Lopárgio, o Aeroclube Juiz de Fora, o maior do Brasil, sem dúvida alguma, uma história lindíssima, fica ali na Serrinha, né? No aeroporto da Serrinha. Aquela pista maravilhosa, são 1.600, 1.500 metros. 1.560 metros, tem uma lombada no meio, mas gostoso de voar para Chuchu, né? Mecânicos e oficinas. As suas oficinas lá, o que você tem de instalações em geral? Bom, a gente tem lá a oficina completa, né? A gente tem os mecânicos cadastrados, tinha apoio de 2 oficinas terceirizadas, mas entramos com o nosso processo. Acredito que dia 9 agora é a nossa vistoria da oficina para homologar a oficina do Aeroclube novamente, porque ela era homologada no passado. E após isso aí a gente vai estar prestando serviço para o mercado. Também para o mercado, o que é muito bom, inclusive para a receita da instituição. Equipamentos lá, você tem simulador? O que você tem lá de equipamento? Tem simulador de bimotor, simulador para G1000, né? Esses equipamentos novos, simulador de monomotor, adquirimos agora um simulador de Baron, já temos um simulador do Boeing 737, adquirimos um segundo simulador do Boeing 737 e esse eu
Quero fazer ele motion, que vai ser um dos únicos aí que a gente vai ter o motion, em escola. O motion é aquele que você tem, todos é o que a gente chama de 3D off, né? Ele faz o movimento de arfagem, rolagem e de all damper ali, que é esqueci o nome, é o de... Guinada. Guinada. Isso. Entendeu? Isso até o final do ano que vem, esse simulador deve estar aí. Os outros já estão implantados. Temos um estúdiozinho de gravação. De gravação. E tem um auditório também muito bom. A gente tem um auditório de 60 pessoas. Temos cursos EAD temos também. Cursos EAD, temos salas de jogos. Estamos fazendo agora a área gourmet com a quadra poliesportiva. Temos 2 hangares. Dois hangares muito bons. Posto de abastecimento. Temos alojamentos com 12 suítes, 8 alojamentos coletivos. Que abrange até 4 né? alunos. Para um total de até 34 alunos dentro do alojamento coletivo, que é gratuito. Fora suítes, né? Cozinhas para os alunos, fora suítes que os alunos podem alugar para ter mais conforto. Aí pode ser para um aluno ou para 2 alunos. E aí essa suíte é como um hotelzinho mesmo, vai ter uma televisãozinha, um ventilador, um frigobar. É uma estrutura que é uma herança que foi muito bem deixada. Muito bem deixada, e está numa cidade estratégica. Sim. Né? Vem gente... A gente está ali a 140 quilômetros do Rio, a 500 quilômetros de São Paulo, a 200 quilômetros de BH. Então você tem um polo ali muito... realmente, o que o senhor falou, estratégico ali. E uma região muito boa de voar, né? Um hub que dá para ser construído. E você uma região muito boa lugar. de voar, porque não é absurdamente fácil. Não é? Isso é interessante para o treinamento. Né? Você vai voar lá no Centro-Oeste, você pega aquele Planalto. No Sul. No Sul também. Sul. Você não sabe o que é dificuldade, né? Você olha a pista, você faz uma reta final de 10 quilômetros, né? Ali não é muito assim, não, né? Ali é morro. Ali é que você conhece o morro pelo nome. E o pessoal conhece, aprende. Sim, quem já está ali, já está ali. Muitos alunos nossos são do Rio, a maioria são do Rio, muitos vêm de fora, vêm do Brasil inteiro, mas a nossa maioria de clientela é do Rio. E quando chegam tem esse impacto, né? Porque quando você se perde na região litorânea, basta ir para o mar. Você consegue se realocar. Mas quando você se perde numa região montanhosa, você tem que criar algum ponto de referência para você ter ali... Conseguir se balizar e se situar, né, na rota. Mas quando você voa num lugar montanhoso, você tem orientação também, né? Aquele morro ali eu conheço, aquele lá não conhece, exatamente. aquele está esperando eu chegar lá um dia. Você já consegue saber mais ou menos. Agora, quando você está numa planície, é um desespero. Né? É tudo igual. É tudo igual. Ou você tem bom GPS, ou conhecer as árvores, a copa das árvores. Se estiver ventando, você não sabe qual é a árvore que você complica a vida de vocês. Quantos pilotos, em média, o Aeroclube Juiz de Fora já... Uns 10 Eu posso te dar uma estimativa, se você parar para pensar que a gente começou a voar em 1940, nós estamos em 2020, são 80 anos. 80 anos formando piloto. 12 mil? 13 mil? Parece que tem mais, né? Ou mais, muito mais. Porque todo lugar que eu estou, alguém formou lá. Você vai uma viagem aí, enquanto piloto brasileiro, enquanto conversa, etc. Piloto voando no mundo inteiro. Eu vou na TACA, o cara é do Brasil. Tudo. Tenho amigos meus da minha turma voando na China, tenho amigo meu voando na Europa, tem amigo meu voando... Tem ex-instrutores do Aeroclube hoje que são SPACs da ANAC. É muita coisa. Gente. Na China, por exemplo, eles têm dinheiro hoje, mas não tinham, nem avião tinha, agora tem demais, e também não tinham pilotos. Não tem pilotos. Eles levaram do mundo inteiro. A prevalência lá são latinos, brasileiros, argentinos, e é muita coisa. O que acontece tem um ciclo de trampolim, vamos dizer assim. O piloto brasileiro com uma baixa experiência, primeiro ele sai daqui, ele acaba sendo contratado pela Copa, que a Copa tem um hub fantástico aqui no Panamá, que ela faz toda a América do Norte e América Central e do Sul. Isso, ela não tem a melhor remuneração, mas ela te dá uma experiência. Te insere no mercado também. Te insere no mercado e aí você consegue passar isso aí para a Europa, ou para a Ásia, ou para o Oriente Médio. Entendeu? Então ela é muito trampolim disso. Eu fiz 2 vezes a processo seletivo na Copa. Entendeu?
E tem amigos meus voando lá, é interessante. Tem muitos 737. brasileiros voando lá. Tem muitos voando lá. brasileiros. Agora, em particular, a China e a Air Emirates, né, são os que mais contratam Isso, brasileiros. Né? A Qatar também contrata. Qatar também, né? Sim. Mas é porque a aviação ela tem essa restrição de deixar na cabine pessoas natas, né, do país, né? O Brasil tem essa restrição, ele permite que o estrangeiro voe, mas tem um tempo limitado para ele voar. Os Estados Unidos permite que o estrangeiro voe, mas tem um tempo limitado. Então é uma coisa mais para o mercado nacionalista, interno, né? Nacionalizado, vamos dizer assim. Mas esses países Agora, que explodiram, não tem jeito. Não tem jeito. A China... a gente teve uma demanda em 2017, se eu não me engano, que a gente chegou até a ter uma reunião com o presidente da ANAC, porque tinha uma empresa aérea da China que precisava treinar 400 pilotos. Então a gente chegou a reunir, inclusive, com o presidente da ANAC para poder tentar achar um gap para poder fazer essa formação. Mas esbarrou numa barreira que é a língua. Eles teriam que aprender o português porque a ANAC não conseguiria produzir para eles uma prova em inglês. Não é permitido produzir uma prova em inglês. Então, os estrangeiros que a gente recebe dentro da escola, geralmente são de língua portuguesa. Angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, portugueses. Então, esse que tem a língua já... Até facilita um pouco para os latinos, para o pessoal de espanhol, né? Sim. Mas a prova ele terá que fazer em português. Isso dificulta um pouco abrir o mercado. Isso já facilita o mercado americano, porque a língua universal da aviação é o inglês, então o chinês sai de lá, faz a prova em inglês, já vai saber falar inglês mesmo. E para levar os brasileiros também para lá, eles também têm o domínio do inglês. O mesmo domínio do inglês. Então o problema dos pilotos brasileiros que vão para a China ou para os Emirados Árabes, etc., é exatamente a contextualização com a família deles. Eles acabam vivendo aqueles quistos sociais, né? Aqueles fechados, porque não conseguem. É o choque cultural. É muito terrível, né? É pior que a família fica em casa, que aqueles camaradas decolam com o avião, sabe quando sai, mas quando volta é outra coisa, né? Olha, pior do que isso, só o cargueiro, né? Você imagina, o Brasil é grande, a China é o dobro. Né? Então... o negócio é encrencado, né? Agora... Muitos foram e já voltaram, né? E não querem ir de novo. Não querem, o negócio é complicado. Ganham bem, mas... Lopardi, a questão da aviação comercial, passageiros, tudo bem. Agora, é a aviação comercial. A exigência para o piloto comercial, para o piloto de avião de carga, essa exigência é a mesma? Não tem que ser PLA para voar um jato cargueiro? Não, né? Para você ser comandante, sim. Sim, para comandante, sim. Né? A diferença é que você não vai estar transportando passageiro. Mas é a mesma coisa. Se comandar tem que ser PLA. Tá? O grande problema da aviação de carga é que o piloto sai com uma carga daqui para, digamos assim, para Portugal, e chega lá, pega outra, vai para a China, pega outra, vai para o Japão, depois pega uma, vai para os Estados Unidos, chega em casa 2 meses depois. É igual caminhoneiro. É caminhoneiro, né? É para onde está o frete. Exatamente. É uma vida de cão, né? Também a solidão também é um negócio danado. Você voa mais sozinho, você tem menos tripulação. São 2 pessoas, 2, 3 ali. Você vai ter ali talvez um ajudante de comissaria, né? Alguma coisa, mas não vai passar de 5 pessoas. Não, raramente, normalmente com 3 só. Entendeu? Um auxiliar de carga que transita para ver se nada tem... Descolou, se desamarrou alguma coisa. Do CG da aeronave, tudo isso. CG é o centro de gravidade ali, para ver se a carga está no lugar. Não sei se vocês já viram um vídeo, todo mundo já deve ter vídeo, um vídeo que o avião decola e de repente ele para no ar assim e cai, né? Aquilo é um avião cargueiro, que houve um deslocamento de carga, a carga desceu para a parte de trás do avião e trouxe o centro de gravidade ao ponto de equilíbrio. Então trouxe para cá o ponto de equilíbrio, o avião desceu a gravidade atuou, né? Tem jeito. Bom, essa é a situação. Pois bem, a maior escola de aviação civil, considerando a Aeroclube como formadora, como escola de fato, embora não seja legal de direito necessariamente, mas pode, deve, tem que funcionar tal, a Aeroclube de Juiz de Fora, uma localização majestosa, instalações
perfeitos, hangares de primeira categoria, oficinas ótimas, invas de estruturas de voo muito bons, mecânicos não só bons quanto amigos, um presidente que é esse moço que está aí agora barbudo, querendo ficar velho, ele está querendo me imitar, só que eu não fico velho de jeito nenhum. Pois Eu atualizo a juventude toda semana. Você está um Benjamin Button, agora retornando. Voltando. Tem aquele retrato de Dorian Gray também, um livro interessante. Você lê o retrato que envelhecia, o cara não envelhecia. Né? Eu tenho uma faca enfiada em algum lugar aqui que não me deixa envelhecer. Fazem um trabalho magnífico, as imagens estamos mostrando deste aeroclube e convidamos a você, seu pai, ou senhor, senhora que tem filho, filha, neto, afilhado, etc., que sonha com avião, encaminha, procura, liga para o aeroclube, o telefone dele está aparecendo aqui na nossa margem da tela, liga para lá, venha, faz a formação, é bonita, é interessante, é segura, muito mais segura do que andar a pé, de moto, de carro, etc. Ser piloto é muito bom, é maravilhoso. Não é só ser o piloto, temos também lá o voo panorâmico. Tem voo panorâmico. A pessoa pode desfrutar desse prazer aí. Prazer, é muito bom, muito... E tem as outras profissões dentro no comissariado, etc. Pois bem, esperamos vocês lá no Clube de Fora para fazer uma belíssima formação. Você que é jovem, não perca a oportunidade. Eu fui colocado para frente na vida por causa do avião. Por isso que eu disse que o ser humano nasceu para voar. Passarinho está perdendo tempo. E a gente tem uma novidade agora, que vai ser implantada a partir de novembro, que é o crédito estudantil. Também o crédito estudantil para você que quer ser piloto. O cara vai poder fazer o curso dele em 30 vezes, como pagar uma mensalidade. Como pagar uma mensalidade. De uma ok? escola Espero qualquer. Você na próxima terça-feira, neste mesmo horário. Abraço, Lopari, foi muito bom ter vindo. Abraço, Jennifer. Eles são a gauchinha que veio aqui falar bonito pra gente, tá? Abração a todos vocês. E a nossa plateia, né? Vai lá.